Dia, mais uma vez, 9 horas aqui do horário de Brasília, e hoje para a gente falar sobre a identidade emocional nas decisões. Se você ainda não se inscreveu na nossa Masterclass do dia 20 de maio, o link está na bio do Instagram e o link está na descrição do vídeo no YouTube. Uma aula de 2h30 onde você vai aprender a fazer essa sua identificação emocional que a gente vai falar profundamente hoje. E por que a identidade emocional, Van, influencia na questão das decisões? Porque ela está interligada com tudo aquilo que a gente faz. O que é então, né, essa identidade ou identificação emocional? Quando a gente fala de identidade, bem-vindas aí as que estão chegando para a nossa live dela Fit, Neide, minha mãe querida, gratidão aí pela presença. Então, o que é essa tal de identidade emocional? Como é que eu começo a pensar na minha identidade, Van? Como é que eu tenho esse formato que eu posso, né, fazer essa identificação, essa auto-identificação? A identidade emocional é a forma como você se percebe emocionalmente dentro das situações e como essa forma molda as suas reações e as suas escolhas. Então, a gente passa despercebido por essa identidade emocional porque a gente não para pensar logo que ela acontece, né? As emoções, elas flutuam por nós todos os dias, o tempo todo, diante de todas as situações. Mas a gente não para perceber essas emoções, a não ser que a situação gere uma sensação muito intensa. A gente costuma perceber mais a emoção quando ela vem em doses maiores, em doses mais intensas. A verdade é essa, né? O corriqueiro, o comum que passa por nós do dia a dia e que muitas vezes o emocional é envolvido através dos nossos pensamentos, ou seja, o mental começa a criar um emocional e você nem percebe porque você não para observar, né? Essa identidade emocional, ela vai flutuando à medida do tempo. Então, eu saio de casa, vou trabalhar, vou fazer as minhas atividades, ou eu trabalho em home office, então eu ligo meu computador para fazer as minhas atividades de trabalho, e ali, durante aquele tempo, as emoções elas vão acontecendo. Não só no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente social, elas vão acontecendo, elas vão aparecendo. O que costuma acontecer é a gente perceber a questão emocional só quando ela vem em grandes intensidades. Então, quando vem uma raiva muito grande, quando vem uma tristeza muito grande, quando vem um medo que paralisa. Mas no processo da decisão, as emoções elas influenciam de 80% a 90%. Antigamente, antes dos estudos neurocientíficos, acreditava-se que as nossas decisões eram pura e estritamente objeto do nosso racional. Então a gente entendia que a gente tinha as emoções ali, o sistema límbico, mas que o nosso processo de decisão, de organização era racional. Caiu por terra à medida que a neurociência começou a descobrir todo esse processo que funciona interligado. Então, mente, pensamentos, emoções e reações estão totalmente interligados. Os nossos estímulos diários interferem nas nossas emoções. Às vezes você passa por uma situação que está acontecendo ali com outra pessoa, você observa aquela situação, acha que aquela situação não te afetou, mas ou mais tarde, no mesmo dia, no decorrer do dia, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte, você trouxe algum ingrediente daquela situação que interferiu no seu emocional de alguma forma. Então a gente precisa prestar atenção nessa identificação emocional por isso. Por quê? Quando a gente elabora a nossa identidade emocional, teoricamente a gente se vê de uma certa forma, mas não necessariamente a gente é dessa forma. Por quê? Esses padrões emocionais, eles são moldados. Moldados por quem, Van? Por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então passa por nós primeiro, mas o ambiente onde a gente se encontra, e aí quando a gente fala de ambiente, você leia pessoas, situações e lugares.
esse ambiente interfere significativamente nessa questão, nessa situação. Então a gente também precisa olhar para essa perspectiva do que vai trazendo essa identidade emocional, tá? Por exemplo, tem pessoas que elas se veem muito fortes, aquelas pessoas que você observa que elas não pedem ajuda para nada. A pessoa tá lá se esgoelando para fazer alguma coisa, seja carregar algo, seja mudar alguma coisa de lugar, se a gente for falar da parte física, né? Ou não, intelectualmente, a pessoa precisa ali desenvolver um projeto, um trabalho, e ela não tá conseguindo, mas ela não pede ajuda, ela quer fazer tudo sozinha. Então ela fica lá, vai no Google, hoje vai no Google e no chat GPT, né? Vai alternando ali as informações, mas ela quer dar conta de fazer sozinha. Então é aquela pessoa que tem uma pseudo-identificação emocional de muito forte. Eu não preciso da ajuda de ninguém, sou independente, autossuficiente, vou resolver isso aqui, né? Muitas vezes a pessoa acaba sofrendo as consequências dessa identidade emocional de extrema força e autossuficiência, tá? Do outro lado, temos a pessoa boazinha, que a gente invariavelmente fala aqui no nosso perfil, né? Com a Pri, com as lives que a gente faz. A pessoa boazinha que evita entrar nos conflitos. Então ela vai fazer de tudo para não entrar numa discussão, ela vai fazer de tudo até passar por cima dela mesma, da própria vontade, né, e das próprias decisões para evitar qualquer tipo de conflito, seja dentro de um relacionamento, seja numa situação profissional, seja no ambiente social. Ela passa por cima dela ali, fecha os olhos, vai em frente, diz amém, porque ela não gosta de entrar em atrito com as outras pessoas. Essa também é uma identificação emocional prejudicial. Por quê? Porque o conflito ele precisa existir dentro das relações e a gente precisa sair do lugar de entender e acreditar que um conflito é uma briga, é uma discussão, é um perder a razão, é uma violência. Às vezes um conflito é você discordar da ideia da outra pessoa e você colocar o seu ponto de vista para que a outra pessoa olhe essa perspectiva vinda de você. E às vezes você tem uma perspectiva muito diferente e isso vai chocar outra pessoa, mas é importante que você coloque, né? É importante que você se posicione. Então, a pessoa boazinha que evita o conflito a todo e qualquer custo, ela não está fazendo benefício para ninguém, nem para ela, nem para a relação que ela está tentando manter nesse sentido. Se for no ambiente de trabalho, então, piorou. Porque ali ela é engolida por tudo e por todos o tempo todo e às vezes ela sufoca e engole muitas ideias que ela poderia colocar para fora e ela acaba não colocando e ela acaba não verbalizando. E isso é ruim, isso é prejudicial para as relações e para ela, principalmente, né? Então a gente precisa olhar por esse viés também. E aí eu faço duas perguntas aqui para você que está nos assistindo. De 0 a 10... quanto você sente confiança nas suas decisões hoje? Porque é preciso que você olhe para essas decisões que você toma de um ambiente totalmente seguro e autoconfiante. Mas se você não se sente autoconfiante para tomar determinadas decisões, essa identificação emocional já está trazendo para você um padrão de dificuldade. Então, se você não está se sentindo com a autoconfiança suficiente para tomar essa ou aquela decisão, já temos aí um padrão que está sendo desafiador para você e que você precisa olhar de maneira mais profunda. A outra pergunta é se você já percebeu quais padrões influenciam você emocionalmente. Dentro aí do espectro que a gente falou, de pensamentos, de sentimentos, de ambiente. E quando você olha para as últimas decisões ou para as decisões mais recentes que você tomou, quais foram os padrões que você conseguiu perceber? Não consegui perceber padrão nenhum. Muito provavelmente você vai me responder isso. E aí eu digo, porque você não chegou a refletir sobre a decisão e muito menos sobre o padrão que estava envolvido ali. E quando a gente fala de padrão, a gente está falando de algo muito
familiar para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele trabalha por meio de padrões. Então, desde a sua vida lá intrauterina, ele foi criando uma série de padrões. E lá na vida intrauterina, esses padrões ele pegou da sua mãe, porque vocês estavam interconectados ali naquela situação. Então, tem muita padronagem aí que você segue, imbuída nesse aspecto, né, de padrões que eram antigos, anteriores a você. Que quando eles aparecem, você às vezes nem sabe por que eles aparecem, mas você acaba fazendo, né? Um padrão muito comum nesse sentido, para você começar a identificar aí, é o excesso de controle. Quando a gente sai do controle ou quando a gente não tem controle sobre aquela determinada situação, você está numa decisão, numa situação que envolve outra pessoa, que envolve outro lugar, que envolve outra situação e aquilo sai do seu direcionamento de controle, esse padrão ele costuma nos afetar emocionalmente grandemente. Então, é um padrão que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente cria expectativas em situações e relações que não dependem da gente para funcionar. E isso nos desgasta emocionalmente de uma forma profunda. As emoções, elas ativam também as nossas crenças e as nossas percepções. E o que acontece, né? Quando elas ativam, além do padrão, elas ativam as crenças e as percepções, a gente vai tomar uma decisão meio que no piloto automático. E aí é importante a gente pensar sobre essa questão do automático. O nosso corpo, ele tem essa tendência do automático por puro instinto de proteção e sobrevivência. Por quê? Por que são as emoções que reagem no calor da situação, né? Quando a gente passa por uma situação de perigo, por exemplo, que a gente vê outra pessoa precisando de ajuda, a gente precisa salvar aquela pessoa, senão ela vai sofrer um acidente, senão a criança cai de cima da mesa e vai se machucar, ou então a criança vai lá, enfia o dedo na tomada e toma um choque, ou a criança tá lá, falando da criança porque é mais fácil da gente identificar os exemplos, né? A criança tá lá na beira da piscina, se ela cair pode se afogar porque ela não sabe nadar. Então, instintivamente, nessas situações, a gente é disparado para reagir automaticamente, e nem pensar e ir lá fazer o movimento de salvar a outra pessoa, né? Então, é por isso que esse disparo emocional, ele acontece de forma automática. Nessas situações onde tem um perigo real envolvido, onde tem uma situação de dificuldade iminente ali envolvida, né? Eu preciso correr porque tô vendo lá a onda do tsunami vai acontecer, né? Então eu preciso sair correndo e ir para um lugar seguro, um lugar alto para deixar a onda passar e não me atingir e ficar ilesa. Então a gente tem essas percepções sobre o máximo estresse de que a reação emocional seja automática. Mas nas situações cotidianas, no ambiente de trabalho principalmente, a gente não precisa entrar nesse ambiente da reatividade automática, né? Ou do estresse automático. Beijo, Cris. Bom dia. Então, a gente pode tomar as decisões de uma maneira mais sensata, desde que a gente pare para observar esse emocional, na forma como ele está nos acometendo nesse sentido. Mas a gente não tem esse hábito, a gente não cria esse processo emocional, a gente não cria essa perspectiva emocional e vai deixando as coisas acontecerem, né? E aí, dentro dessas respostas automáticas, muitas vezes a gente identifica padrões que a gente não gostaria. E aí, quais são esses exemplos de padrão, Van, que você pode citar? A insegurança, por exemplo, você tomar uma decisão por insegurança da situação. Você olha aquele cenário, você se vê como o lado mais fraco daquela situação, né? E aí, olhando para o ambiente macro, o ambiente de trabalho, e por pura insegurança você toma uma decisão contrária ao que realmente você gostaria. Ou também, né,
por uma necessidade de aprovação. Você quer ser aprovada, você quer ser aceita, você quer a validação do grupo, de alguém. E aí você toma uma decisão contrária à decisão que você gostaria de tomar. E você percebe, né, esse padrão. Toda vez que eu sou confrontada, que eu sou colocada ali naquela situação de ter que me deparar com algo mais importante desenvolvido ali, eu preciso da necessidade de aprovação. E muitas vezes eu não me exponho, não me posiciono e tomo aquela decisão de forma a receber essa aprovação das outras pessoas, né? Ou pela questão do pertencimento também. Às vezes é por necessidade de pertencer àquele grupo, eu vou lá e tomo a decisão. Antigamente tinha bastante isso, né? Quem é da minha geração aí mais atrás vai se lembrar da época em que as pessoas começaram a fumar, quando o cigarro apareceu. Você fumar era um símbolo de status, era um símbolo de pertencimento, de dimensões ali diferentes. Eu fumo porque eu tenho status, eu fumo porque eu sou adulto, eu fumo. Então tinha essa questão da necessidade de aprovação dentro de um grupo e você tomar a decisão de começar a fumar, mas você nem gostava de cigarro, nem gostava de fumar e você entrava nessa decisão por conta disso, né? Por conta desse padrão de aceitação ali. Então, é o que a gente fala dessa decisão no automático, que te coloca nesse lugar, que te coloca nessa situação de não pensar e aí quando você vê, tomar uma decisão mais prejudicial do que benéfica para você. É importante você tomar consciência disso, do que entre esses milhares de exemplos que a gente poderia trazer aqui, o que hoje, em forma de padrão emocional, vem trazendo prejuízo para você. Vem trazendo dificuldade, vem trazendo desafio aí nas tuas decisões, né? Toda vez que eu olho ali pro lado, já me perguntaram, é porque eu fico monitorando o nosso tempo aqui da live, né? Porque são só 30 minutos, então eu fico ali olhando no meu reloginho, cronometrando ali o quanto a gente ainda tem de tempo para conseguir falar sobre tudo e não deixar nada passar em branco aqui também, né? E aí, quando você olha para o aspecto das decisões no ambiente de trabalho, como é que você está identificando esses padrões? Você tem tomado decisões para agradar os outros? Você tem tomado decisões para pertencer a algum lugar? Você tem tomado decisões que trazem, num outro momento mais ali na frente, insegurança e insatisfação para você? Então é preciso que você pense sobre isso também, sobre essas questões do quanto esse emocional está te levando para esses lugares. Não só no ambiente de trabalho, mas nos ambientes de relacionamento. Você evita tomar uma decisão mais conflituosa porque você não quer desagradar as pessoas, porque você não quer ser mal vista, porque você não quer contrariar a opinião de alguém, e porque você precisa ser validada por aquela pessoa, e aí você passa a se autoanular. Então a reflexão de hoje é muito profunda nesse sentido, para que você reflita sobre esses aspectos essencialmente falando, tá? Identifica as emoções que te atrapalham hoje. Como é que eu faço, Van, essa identificação? Praticando uma das coisas mais fundamentais dentro do processo de autoconhecimento e que a gente não tem o hábito de fazer, que é a escuta ativa. Você parar para se ouvir, você parar para se escutar, você parar para entender por que aquela situação está tomando tanta energia de você e você não está conseguindo agir, você não está conseguindo resolver, você não está conseguindo identificar a coragem para modificar aquela situação. Quando a gente fala de coragem, a coragem é uma emoção importante e imprescindível. Mas muitas vezes a gente nem consegue acessar a coragem. Porque a coragem ela precisa de um desenvolvimento emocional mais lúcido e mais transparente para acontecer. A coragem, ela precisa que a gente seja honesta com a gente mesmo do que a gente quer conseguir, do que a gente almeja, do que a gente quer construir. E para chegar na coragem é uma decisão, é uma escolha.
A coragem de fazer aquele movimento, a coragem de sair daquele relacionamento, a coragem de sair daquela empresa, a coragem de buscar um outro negócio que me dê satisfação, a coragem de falar a verdade para aquela pessoa que está se achando o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu preciso me encher de coragem e falar. Eu preciso me encher de coragem e me posicionar. Então a coragem é uma das emoções que vai ajudar a gente nesse processo de identificação emocional positiva. Mas para a gente alcançar a coragem, a gente precisa ultrapassar todo o viés negativo que vem antes dela e ultrapassar a neutralidade. A neutralidade, mais conhecida como zona de conforto, mas que eu gosto de chamar de zona de confronto. Porque ali você não está nem para o mais nem para o menos. Você chega ali, fiz o que fiz, mas eu tô parada aqui, na neutralidade. Não vou para cima nem para baixo. Não evoluo, mas também não volto às casas atrás. Então é preciso sair da neutralidade também. E é preciso agir quando a gente faz essa identificação emocional mais profunda aí também, né? Por quê? Por que é tão importante, Van, eu fazer essa minha identificação emocional? Porque os seus padrões emocionais, eles causam dependência emocional. A gente fica dependente da raiva, a gente fica dependente do medo, a gente fica dependente da vergonha, a gente fica dependente da culpa. Isso é um aspecto muito profundo que não é só a questão, né, do autoconhecimento que vai te trazer essa mudança, mas sim do processo terapêutico em si, para você conseguir se desvencilhar da dependência emocional disso que te paralisa, né? O medo, a raiva, a tristeza, a vergonha, a culpa são todas emoções que nos causam dependência emocional. Nossa, Van, mas por quê? Por que isso acontece? Exatamente pelo fato das emoções elas serem pronunciadas, vou dizer assim, pelo piloto automático. Elas funcionam no nosso corpo automaticamente. Você não precisa parar para pensar e pensar, nossa, agora eu vou sentir raiva. Nossa, agora eu vou ficar com medo. Nossa, agora eu vou ficar triste. Não, isso acontece automaticamente. E quando você vê, as emoções elas já transbordaram. E quando a gente tem esses padrões repetitivos dessas emoções, acredite, a gente fica dependente deles emocionalmente. Um exemplo clássico, e muito clássico, saindo do ambiente de trabalho, são aquelas pessoas que na infância viram o relacionamento dos seus pais serem muito desafiadores. Relacionamento com briga, com traição, com reclamação, com separação. Esse padrão de relacionamento disfuncional entra na nossa informação ali, no nosso DNA, e a gente fica com aquele modelo e carrega aquele modelo para frente. A gente vai inconscientemente buscar dentro das relações, não só afetivas quanto pessoais, situações onde a gente vai entrar nas zonas de conflito. E aí, quando a gente quer ir contra esse padrão, a gente tenta sair, mas muitas vezes não consegue. Porque o nosso corpo entende que aquele padrão é real, é verdadeiro e a gente sabe lidar com aquilo. Por isso que a gente precisa trabalhar o viés da coragem, para poder sair dessa situação, para poder identificar que aquela situação não é a sua escolha. Você não quer ficar num fronte de batalha, né? Você não quer ali ficar numa trincheira com as pessoas. Você não quer ser alguém reativo o tempo todo. Você quer fazer diferente. Então você vai ter que fazer o seu esforço para conseguir identificar esse padrão e depois sair desse padrão para que você emocionalmente esteja mais adequada ao que faz sentido realmente para você. Então percebe que é um processo, percebe que é um trabalho, percebe que é uma dinâmica que a gente tem que ir pouco a pouco explorando até conseguir sair e obter os resultados que a gente quer obter, tá? E a gente só se livra dessa dependência emocional ou codependência emocional quando a gente se torna consciente
de que ela existe, de que ela é prejudicial e de que ela é algo que eu não quero. Quem quer continuar nessa dependência, tudo bem, é a sua escolha. Tá tranquilo se a pessoa acredita que isso faz sentido na vida dela. A gente não quer trabalhar esse aspecto, mas a gente quer trabalhar o aspecto da consciência, principalmente para aquelas pessoas que não veem sentido nessa dinâmica de situação relacional, para que elas tenham aí a consciência de si, saiam desse padrão e encontrem ali a saída melhor e mais adequada para si, do que é conivente, do que é condizente para si também, né? A gente só muda esses padrões emocionais prejudiciais e codependentes quando a gente acessa a emoção da coragem, que está acima da neutralidade. A neutralidade ela já entra a partir do momento em que você identifica e se torna consciente. Poxa, isso aqui é prejudicial. Isso aqui não faz sentido nenhum para mim. Isso aqui tá me desgastando, tá me adoecendo, tá me levando para outro lugar. Então eu quero sair desse lugar. Aí eu tomo consciência, entro na neutralidade. Mas para eu sair efetivamente, eu preciso ultrapassar mais alguns degraus e chegar na energia da coragem, tá? Já chegando nos nossos minutos finais da nossa live de hoje, se você ainda não se inscreveu na nossa Masterclass do dia 20 de maio, o link tá na bio. O link está na descrição do vídeo para quem assistir a versão gravada no YouTube. E dentro dessa nossa Masterclass a gente vai trazer as ferramentas. Aqui a gente está só dando a introdução, a explanação, o desenho do mapa. Na aula a gente vai fazer toda a codificação para você desse direcionamento aí que você pode trabalhar o seu emocional. E se você conhece pessoas que precisam desse trabalho emocional, indica essa live para que ela possa assistir. A live não vai ficar gravada aqui no Instagram, eu jogo ela no meu canal lá do YouTube, e ali você consegue assistir a aula de ontem, você consegue assistir a aula de hoje, e você consegue encaminhar para outras pessoas também que queiram assistir, para poder entender toda essa dinâmica do nosso emocional. Amanhã, quarta-feira, excepcionalmente, a gente não vai ter essa live às 9 horas, porque eu vou estar em São Bernardo do Campo, vou estar dando um treinamento numa empresa lá e não vou estar em trânsito, então não consigo fazer a nossa live. Mas à tarde, para você não ficar ali amargando a solidão, eu vou ter live às 17 horas com a Pri, falando da jornada de deixar de ser uma pessoa boazinha. E às 19 horas a gente vai ter o Momento Lúmina com as meninas, a Camila e a Laisa, que a gente não conseguiu fazer ontem, porque a Camila tinha um compromisso de Dia das Mães, aí a gente transferiu para amanhã, às 19 horas. Então, por falta de uma, amanhã tem dobradinha. Tem live às 17, live às 19, e qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta que você queira fazer, manda um direct, bota lá nos comentários do YouTube que a gente entra em contato com você para esclarecer todas as suas dúvidas. Meu grande beijo, a gente volta às 9 horas da manhã na quinta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.